Nota do autor. Esse vídeo só vai ser essa imagem, pois essa semana retomei minhas aulas e já quero deixar registrado que vídeos com uma só imagem serão mais comuns, pois pelo menos até eu me organizar não quero dedicar muito tempo à edição, especialmente porque eu sempre valorizo a história escrita por cima da edição. Era só isso, aproveitem a fanfic, deixem like, e se não é inscrito se inscreva. Capítulo 11. A mágoa de uma Zanpakuto. Voltei para a loja Urahara, e cheguei lá vendo os outros um pouco feridos, tirando o Kako, que estava com feridas por todo o corpo. Logo fui para perto dos meus aliados. Hitsugaya, impressionante que tenha saído com tão poucas feridas, realmente você seria digno do posto de tenente Ikateru. Obrigado pelo elogio, capitão. Meu oponente foi um pouco problemático, mas felizmente eu tinha um trunfo na manga. Logo fui descansar perto de Ikako e Yumishika. Ikako, parece que você não teve muitos problemas, Ikateru. Diferente de você, está mesmo bem machucado. Yumishika, verdade, vi a luta dele. Quase terminou em empate, mas o Ikako conseguiu usar o poder máximo da Bankai para matar seu oponente e foi o último a cair. Ikako, verdade, mas foi só tocar no chão e relaxar um segundo que meu corpo desabou. Tenho que agradecer ao Yumishika por me ajudar a vir até aqui e pelo seu pai pelo treino. Não treinamos por muito tempo, mas acho que isso me ajudou a aumentar um pouco minha resistência. Yumishika, verdade, de fato o senhor Ikateru é alguém muito difícil de derrubar. Logo Gustavo chegou muito ferido, o que surpreendeu Tidus. Ele parecia meio paranoico, como se não estivesse muito conectado à realidade, e olhou para nós um pouco espantado. Logo a divisão 4 chegou e o Gustavo contou que enfrentou um Arrancar chamado Philip Arizavar, que superou ele em todos os sentidos e aplicou uma técnica que fez ele ver todos nós mortos. Chocari. Até parece, caso você chegasse perto da morte eu assumiria seu corpo antes de você morrer, não poderia te consumir sexualmente, mas ficaria com seu corpo e sobreviveria. Sério que você quer falar disso agora? Gustavo se recuperou e todos treinamos um pouco lutando contra ele ao mesmo tempo. Logo o capitão Hitsugaya me pediu para fazer o relatório, já que o mesmo acreditava que seu tenente ainda precisava se recuperar. Depois que soube que Gustavo treinaria com os Wizards junto com o Ishigo, fui para o Seirei e entreguei o relatório para o capitão Byakuya. Bem, apesar da preocupante derrota do tenente Gustavo Shiba, parece que conseguimos acabar com a maioria dos inimigos. Estamos indo bem, mas eu gostaria de te pedir uma tarefa. Qual seria, capitão? Byakuya, podemos ter vencido agora, mas para resgatar Inoue Orihime, refugiada a pedido do tenente Shiba, precisamos ir ao Eikomundo. Quero que você e o Renji estejam lá comigo e recomendem bons Shinigamis para ir até lá. Vamos organizar tudo para ir dentro de uma semana. Até lá o melhor vai ser vocês ficarem no mundo humano para garantir que tudo está seguro em Karakura. Certo, capitão. Byakuya. Inclusive falei sobre isso com o capitão Shinsu e a tenente Nanauisa se ofereceu para ir. Sério mesmo? Byakuya, se não me engano, ele comentou que sua sobrinha quis porque não suportava te ver arriscando a vida e só ficar esperando sem fazer nada. Disse que queria pelo menos dar suporte e curar a equipe quando necessário. Ela é bem capaz, eu confio nela, mas confesso que tenho um pouco de receio. Ficamos em silêncio por uns instantes. Isso era tudo que eu tinha para dizer, capitão. Se me permite, vou voltar ao mundo humano. Byakuya. Certo, oficial, mande lembranças à minha irmã por mim. Eu confirmei com a cabeça e fui retornar para o mundo humano, mas meu pai me interceptou. Pai. Olá, filho, desculpe te interromper, mas preciso te pedir um favor. O que foi, pai? Diga que favor. Pai. O Yumishika está com vocês, né? Preciso que você ajude ele em um treinamento especial. Que tipo de treino? Pai, como você sabe, desde que o Kenpachi Zaraki assumiu de forma merecida seu posto como capitão, ele proibiu completamente Zanpakutos que usem Kido na divisão 11, permitindo apenas Zanpakutos que se destaquem em poder bruto. Sim, o que isso tem a ver com o Yumishika? Meu pai chegou bem perto e sussurrou no meu ouvido. Pai,
Acontece que a Zanpakutou do Yumishika é baseada em Kido, não acho que seja certo dizer o nome real dela a você, mas o nome que ele usa para chamá-la é apenas um apelido e com isso ela só dá ao portador uma fração do seu poder real e ele usa essa fração como uma Zanpakutou de Kendo. Eu sempre estranhei da forma como ele liberava ela, mas nunca imaginei que ele seria capaz de tanta hipocrisia. Disse um pouco irritado. Pai, eu sei isso também me irritou, mas não o culpe, ele mencionou que o espírito da Zanpakutou fica muito bravo com isso e eles não têm uma boa relação. Enfim, como você e a Ryondo têm uma das melhores relações entre Zanpakutou e ceifeiro que eu já vi, acho que você é a melhor pessoa para fazer os dois se entenderem e fazer o Mishika aceitar seu verdadeiro poder, porque caso o contrário por mais habilidoso que ele seja ele vai ficar estancado. Eu entendo, vou fazer o possível. Voltei para o mundo humano e no caminho Shokari falou comigo. Shokai. E depois de ajudar o afeminado, eu poderia falar a sós com a Subete. Eu. Por quê? Shokari. Quero conversar com ela de parte rolou para parte rolou. Eu. Ok, mas vamos ajudar onde o Mishika primeiro. Depois de explicar as ordens do capitão Arenji, chamei a atenção de Yumishika e pedi para me seguir. Yumishika me seguiu parecendo extremamente tenso. Fomos até um parque e Yumishika me encontrou deitado com a Ryondo abraçando meu braço esquerdo e a Shokari abraçando meu braço direito e a Shokari. Yumishika, você só disse para te seguir, pensei que queria um combate mas parece que não. Logo Yumishika apontou para a Shokari. Yumishika. Eu não tenho problemas com a forma de Ryondo, mas vai mesmo me forçar a ver esse Olov. Eu. Pode julgar mas ela também é parte de mim tá linda e quis vir aqui olhar as estrelas. A questão é que, sabemos seu segredo. Yumishika. Que como assim? Gritou se sentindo alterado. Eu. Se sabemos que. Shokari. Tu enviado e tá afim do nosso proprietário. Todos nós ficamos desconcertados e a Shokari gargalhou. Shokari. Foi mililitros gente, mas não deu para segurar, ele evitou fazer contato visual e olhou para baixo. Parecia até aquelas garotas de anime ou filme de romance que querem de confessar para o senpai. Shokari continuou gargalhando. Yumishika. Foi para mostrar minha fúria contra seu proprietário Olovimunda. Shokshi. Que fofo, mas para nós a sua fúria tem o mesmo valor da de uma criança de 3 anos. Eu e a Ryondo batemos na Shokari ao mesmo tempo. Ryondo, ela não tem jeito, e logo quando eu tava começando a achar que você não era tão ruim Shokusari. Desculpe por isso, ela é literalmente o Yor de mim. A questão é que eu sei que você mente sobre sua Zanpakutou e não chama ela pelo nome real. Quero te ajudar e fazer você aceitar seu verdadeiro poder de uma Zanpakutou baseada em Kido. Yumishika. Como ousa me insultar assim eu nunca. A Zanpakutou de Yumishika virou fumaça e o espírito da mesma tomou forma, revelando a imagem de um homem com asas, parecendo uma arpia Fudoku-jaku. Encare os fatos Yumishika ele sabe, e eu cansei de você me chamar de nomes estranhos. E um verdadeiro alívio é encontrar alguém que queira dar um jeito na sua cabrejadura. Yumishika. Ei perai como é possível você estar contra mim Fudiko? Fudoku-jaku. Pare de me chamar assim, use meu nome real você sabe muito bem qual é. Gritou muito irritado. Ryondo. Nossa confiança entre vocês é nula. Eu. Concordo temos um grande caminho a percorrer. Yumishika. Se eu tiver que seguir suas regras idiotas para sair daqui que seja, o que eu devo fazer? Eu. Bem eu pensei que para começar poderíamos fazer alguns exercícios de confiança. Fudoku-jaku. Não acho que vá dar certo o cabeça dura aqui nunca me aceitou. Disse a Zanpakutou mais irritada que antes enquanto me encarava ao cado da Ryondo e sussurrou algo que eu ouvi Fudoku-jaku. Eu não suporto esses dois, odeio eles mais que meu portador eu. Olha só eu já notei que vocês estão bem distantes um do outro, eu pensei em começar com uma troca de elogios porque o Mishika eu quero saber se você é capaz de dizer algo positivo da sua Zanpakutou pensando em suas habilidades reais e bem como realmente é. Rui e a Ryondo vamos demonstrar eu e a Ryondo nos sentamos de frente um para o outro e eu comecei. Eu adoro sua versatilidade em batalha. Ryondo. Adoro suas astúcia. Eu adoro seu vestido, gosto tanto que há anos roxo em minha cor favorita. Ryondo. Amo seu sorriso, sua felicidade e tudo para mim. Eu
Adoro esse contraste que você tem, sua aparência e de uma mulher tão recatada e reservada, mas amo essa independência e iniciativa que você tem às vezes. Ryondo, mesmo com sua língua afiada, amo os comentários certeiros que você dá em alguns momentos. Fujiko Jako, certo, entendemos, podemos ter nossa vez. Ryondo, claro, afinal eu poderia dizer coisas que adoro no meu amo até minha voz acabar e não seria o bastante. Fujiko Jako e o Mishouka me olharam estranho, ainda mais por ser a primeira vez em que ouviam a Ryondo se referir a mim como amo. Shokari, parece que dessa vez a Zanpakuto que não controlou a língua Haraeu. Bom, de qualquer forma agora é a vez de vocês. E o Mishika e Fujiko Jako se posicionaram sentados frente a frente, nenhum dos dois parecia querer falar nada. Então gente, o que foi? Fujiko Jako, estou esperando ele tomar a iniciativa como você faz, mas se não pode dizer, dá o começo. Gosto do seu cabelo, e sei como se orgulha dele. E o Mishika não tinha muitas ideias sobre o que falar. Em alguns momentos se notava que o proprietário tentava encontrar um elogio, mas não era capaz de dizer nada. Fujiko Jako, sabes que isso aconteceria, não tem ideia do que dizer, entende por quê? Fujiko Jako se alterou e começou a gritar. Fujiko Jako, porque apesar de ser seu parceiro há séculos você não me conhece e nem nunca se incomodou em me conhecer. Você sabe bem meu nome e meu poder, mas prefere abrir mão de tudo e se obrigar a lutar de uma determinada forma para não desagradar pessoas que de outra forma você sabe que não valorizariam suas qualidades. Eu já perdi as contas da quantidade de vezes que eu disse que você estaria melhor em outra divisão. Eu tentei, apesar de tudo eu aceitei essa tortura porque ainda valorizava a felicidade do meu portador, mas acho que assim como você tem um péssimo hábito de ficar com quem não me dá valor. Eu Mishika, espera, você não pode ir, eu ainda não desisti. Fujiko Jako, não desistiu do que quer, mas me ignorando tanto, você desistiu de si mesmo. Eu até entendo que você odeia aqueles dois porque nos venceram, também não gosto deles por isso, mas a principal razão, Fujiko Jako apontou para mim. Fujiko Jako, e que aquele cara e o proprietário que eu sempre quis um proprietário que não tivesse vergonha de quem é, que entrasse de cabeça e tentasse usar meu poder o máximo possível da forma mais perfeita e precisa possível, alguém que soubesse minhas qualidades e realmente gostasse de mim pelo que eu sou. Ver eles numa sintonia tão perfeita para mim é como ver um sonho distante na minha frente, sonho que já perdi a esperança de conseguir. Ryondo, você tem muita sorte, eu só estou cansado de perder tempo com esse idiota como parceiro. Fujiko Jako materializou uma Zanpakuto simples de baixa patente e jogou a mesma para o Mishika. Fujiko Jako, fique com a casca vazia, vou embora. A essa altura qualquer alma parece melhor parceiro que você. Adeus, meu amigo, disse sarcasticamente. Fujiko Jako se foi voando, e Ryondo olhou para Mishika furiosa e correu atrás de Fujiko Jako. Mishouka em choque foi pego por um soco de esquerda meu com toda a força que quase o desmaiou. Mishika, para que isso? Agarrei Mishika pela gola. E ainda tenho descaro de perguntar, maldito negligente. Gritei para Mishika, que se assustou um pouco. Fiz isso porque sei que é o que a Ryondo faria. Não tem nada no mundo que detestamos tanto quanto a solidão. Ver isso deve ter dado a ela vontade de não só Shin transformar em pó, mas ao permitir nem que o pó sobre de você. Deu sorte de ter sido eu, porque se fosse ela no mínimo ela daria um jeito de arrancar sua cabeça. Ela deve estar indo fazer um último apelo. Enquanto isso, preparei os punhos. Já que você só aprendeu com o diálogo e a paciência, vamos resolver. Se você aprende de uma forma dolorosa, afinal, como a minha mãe sempre disse, se não for pelo amor vai ser pela dor. Disse emanando uma aura de ódio. Mishika viu Shokari. Shokari, eu não tenho nada a ver com isso e uma decisão dele eu tô amando. Como eu gostaria de pipoca e uma boa câmera agora, disse. Minha parte rolou ansiosa para ver o espetáculo. Enquanto isso a Ryondo corria atrás da Fujiko Jako e o mesmo cansado de ser seguido pousou de forma repentina. Fujiko Jako, para de me seguir. Ryondo, volte ao seu portador. Ryondo, eu só quero ajudar Fujiko. Fujiko Jako, esse não é meu nome. Gritou interrompendo e fazendo a Ryondo ficar com receio.
Ryondo, desculpe por isso, e que meu portador nunca ouviu seu nome real, então eu bem não conheço ele. Fudiko Jako. Tanto faz, eu sei que você está aqui para tentar me convencer a voltar para aquele idiota, mas eu só quero, posso achar uma alma me trate melhor que ele. Você que vive o sonho de toda Zanpakutou com um portador que te adora e te usa perfeitamente não entende como eu me sinto, você não tem a menor chance de saber como eu me sinto, porque você nunca foi ignorada pelo seu portador. Afirmou-se virando para sair, mas a Ryondo segurou e congelou suas pernas para ter certeza de que não tentaria ir. Ryondo, até certo ponto você tem razão, eu não poderia imaginar ser tão ignorada, eu acho que a solidão que você suportou muita coisa e se eu estivesse no seu lugar eu ficaria louca, mas apesar disso eu já fui ignorada antes. Fudiko Jako, como assim? Ryondo. Eu conto se você vier comigo até nossos portadores, e uma história um pouco complexa e se demorar muito para voltar para perto dele vou sentir uma ansiedade quase incontrolável. Fudiko Jako, sorte sua que me deixou curioso, só vou voltar para perto daquele tolo do Yumishika por isso. Ryondo, não se preocupe, tenho certeza que meu amo está usando os métodos de convencimento mais sofisticados. Enquanto isso eu estava trocando socos com o Yumishika e recebendo seus golpes para logo cuspir seu pouco de sangue. Força bruta também não em minha melhor qualidade, mas caramba você bate como uma mulher subnutrida que nunca fez exercício ou aprendeu a socar, Yumishika foi me bater de novo, mas eu bloqueei os ataques e fiz uma chave de braço que logo passou a ser um estrangulamento. Yumishika começou a bater no chão. Yumishika. Para eu já desisti, você venceu. Eu não vou fazer até você desmaiar e a Shokari vai te acordar. Se não fosse a fixação dela por mim eu deixaria ela abusar de você, Shokari. Isso nunca. Quero me manter o mais fresca possível cá para você, mente de Yumishika. A Olo não tá influenciando ele mesmo, isso soou tão doentio, que tipo de merdas ele esconde na cabeça. A Ryondo e a Fudiko Jako voltaram Ryondo. A Zanpakutou do Yumishika voltou para ouvir uma história. Logo que ouvi isso soltei Yumishika. História? Ryondo, sim, a história da minha formação a que contei para você poucos dias depois de nos conhecermos. Você me dá permissão para contá-la, amo? Se você está confortável com a ideia e acha que pode ajudar, vá em frente. Ryondo, muito bem, se preparem, eu acredito que essa história possa inspirar vocês. Todos se sentaram para ouvir a Ryondo. Ryondo, tudo começou logo depois do meu amo receber a Zanpakutou de baixa patente, se não me engano, por apenas começar a adquirir consciência e me adaptar à alma dele. Não tinha muita noção de tempo, eu mal sabia meu nome. Naqueles dias eu era só uma braca projeção de energia espiritual, como um rascunho de mim mesma. Mas existe algo daqueles dias que eu recordo com total clareza e que sempre foi parte de mim, o frio. Eu tentava me adaptar à alma dele, mas tudo o que eu sentia era uma fria indiferença, a mesma que me usava especialmente para ignorar os que o insultavam e proteger sua autoestima de todos os que diziam que não poderia se tornar um grande Shinigami. Mas eu sabia que aquela indiferença era só a superfície do verdadeiro ser dele, ou pelo menos era o que sentia, porque sempre que ele meditava, sempre que ele me tocava, sentia um calor muito confortável, como se uma pequena fogueira fosse acendida ao meu lado para combater o frio da indiferença. Cada vez mais eu valorizava aquela pequena chama que se acendia e cada vez ficava mais insatisfeita ao parar de sentir o toque que a mantinha acesa. Por alguns segundos eu considerei que meu amo região autônoma, alguém de natureza fria, mas eu sentia que existia. Mas e quando me hartei eu disse: você pede minha manifestação, mas no fim das contas me afasta de você, que hipócrita da sua parte. Então ele me pôs para deitar com ele e me abraçou. Era um abraço acolhedor e que refletia muito carinho e talvez arrependimento. Aquele breve momento foi capaz de me mudar por inteiro como um meteoro. A mudança veio e eu obtive uma sensação de calor infinitamente maior do que aquela simples chama. Era algo poderoso. Senti que não só esse novo poder como o poder que eu possuía antes se estendiam ao horizonte sem limite aparente. Naquele momento, já com o frio da indiferença, eu obtive o calor do carinho. Foi quando eu pude confirmar que meu proprietário era mesmo uma boa pessoa.
Logo tomei minha forma, a forma de uma bela mulher, e quando me vi amei ela instantaneamente. Eu simplesmente senti que não poderia ser mais perfeita, como se eu sempre tivesse possuído aquela forma, e logo eu soube meu nome. Nesse dia a Zanpakutou do atual oficial da Divisão 6 Ryondo nasceu. Nos dias seguintes, durante todo o tempo de treino, sempre pedi para que meu amo dormisse junto a mim. Acho que sentia essa necessidade por dar extremo valor ao que senti naquele dia. Me senti segura, feliz e com alguém que cuidaria de mim, e sou tão grata por isso a ele quanto ele grato pelos amigos e principalmente a família que o criou e permitiu ter uma infância relativamente tranquila. Foi durante esse treinamento que jurei para ele e para mim mesma que não permitiria que mais ninguém me tocasse. Fujiko Jako. Entendo. Você experimentou toda a frieza do seu proprietário e logo sentiu seu autêntico afeto. Essas sensações e o contraste entre elas foi o que moldou seu poder. O Yumishika, além de ser vaidoso e um cabeça dura, sempre foi muito ambicioso. Queria se destacar desde jovem e ser capaz de mermar o poder dos mais fortes, se tornando um grande Shinigami. E eu dei a ele um poder que refletia isso. Yumishika. Mas aí eu descobri que a Divisão 11 não aceitava Zanpakutous de Kidou, então aí começou a minha tendência a esconder o nome da minha Zanpakutou. Fujiko Jako. Agora não tô mais tão motivado para fugir. Lembrar de como nos conhecemos lembrou a primeira e única vez que treinamos a Shikai. Ryondo. Que? Eu. E sério, isso desse jeito você não conseguiria sua Bankai nem que tivesse duas vidas. Fujiko Jako. Eu disse esse tipo de coisas a ele, mas eu disse que o Yumishika é um cabeça dura. Yumishika. Então vai me dar mais uma chance. Fujiko Jako. Essa vai ser a última, independente de como formos nos testes de confiança deles. Se não me chamar direito na sua próxima batalha, considere-se morto, porque não vou dar uma gota do meu poder. Yumishika. Certo. Na manhã seguinte eu e o Mishika e eu treinamos um pouco nosso Kendo com espadas de madeira. Sem nossas Shikais dava para ver que ele de fato era bem habilidoso em esgrima, um nível de habilidade realmente digno de um oficial. Logo naquele início de tarde fomos para o mesmo parque em forma de alma para outro treino de confiança, e eu levei um pequeno rádio da loja Ohara emprestado. Ok, aqui a ideia é testar a sincronia e coordenação que vocês têm, Ryondo. E vamos fazer isso através da dança. Coloquei o aparelho de som no chão perto de uma árvore e um CD com músicas que escolhi, e logo uma valsa começou a tocar. Logo eu e a Ryondo nos abraçamos pela cintura. Eu posso conduzir, Ryondo. Deve amo. A música começou a tocar com uma ligeira puxada com os braços, condizia Ryondo para a esquerda. Demos 2 passos sincronizados para a esquerda e logo fizemos o mesmo para a direita e repetimos o processo, começando a girar devagar. Nos aproximamos e nos afastamos e logo eu girei minha parceira com delicadinho. Repetimos os passos e dessa vez, depois de virá-la, a levantei com cuidado e a requis girando suavemente por uns instantes. Logo fomos girando e repetindo o mesmo compasso em coordenação perfeita sem perder o ritmo átipico. Para o grande final, giramos com mais intensidade e eu parei colocando a Ryondo próxima ao cão, realizando a bela adormecida. Ryondo estava emocionada, corado, olhando para mim com os olhos iluminados. Ryondo, achei que ia dar para segurar, mas que se dane. Ryondo me beijou na boca e começamos a tocar as línguas. No beijo minhas pernas perderam as forças e ficamos no chão. A Ryondo queria parar e por um segundo achei prazeroso. Eu queria sair, mas a Ryondo me segurava com força e eu não queria ferir ela. O Mishika e o espírito da sua Zanpakutou ficaram em choque e a Shokari sorriu de forma pervertida. Shokari, adorei, que espetáculo. O Mishika. Que merda você tá falando? Rolou imunda para eles. Sgokari, o Quen, eu tô me segurando aqui, se eu mover um dedo eu vou e me juntar a eles. O Mishika me ajudou a sair daquela posição e a Fujiju Jako afastou a Ryondo. Logo fiquei de pé e a Ryondo se ajoelhou na minha frente. Redondo, me perdoe, sei que um tabu inapropriado, mas depois da dança a tentação foi demais. A Shokari deu um soquinho no bração da Ryondo para chamar a atenção. Shokari. Ryondinho, que foi isso? Vocês dizem para eu não causar confusão, mas daí de repente me excitam de forma tão gratuita. Logo eu bati na cabeça da Shokari e fanfou um cascudo nela. Isso foi por influenciar a Ryondo como daquela vez. Shokari,
E eu não fiz nada e eu já expliquei se fiz daquela vez foi porque ela tinha um sentimento latente. Não posso criar sentimentos do nada. Eu me choca. Não gosto de palavras deselegantes, mas Alcuin me explica que porra foi aquela. Perguntou alterado. Eu. Calma aí, e bem complicado de explicar e ninguém pode saber. Vou contar tudo mas temos que ir a um lugar privado. Eu Mística. Você descobre um segredo meu e eu descubro um seu, parece que o destino está fazendo justiça. Eu. Encare como quiser, só me siga. Arriondo e Chocari voltaram à forma cilada e fui com o Mística para perto do balcão onde viviam os Vaizards. Estava prestes a contar porque Arriondo tinha me beijado, mas repentinamente Gustavo apareceu sendo arrastado por Lisa. Lisa, você não tá 100% focado Gustavo. Logo Gustavo e Ivo que eu estava lá Gustavo. E Kateiru? Mashiro chegou para dar um chute na cabeça de Gustavo, eu vendo aquilo entrei na frente e bloqueei com meu braço direito enquanto minha máscara aparecia. A surpresa de Mashiro ao ver que eu estava lá fez como que ela baixasse a guarda e eu acertei um ataque aos olhos que fez ela recuar e logo um chute no estômago que mandou ela para longe. Eu. Pronto consegui minha vingança. Mashiro logo voltou. Mashiro. Caramba aparece aqui sem nem avisar, mas eu admito que esse seu chute até que foi bom. Gustavo. Por que tá aqui de repente e por que o Mística tá com você? Ele não tá querendo uma parte Olov não né? Porque você sabe que aconteceu com você por acidente e não quero mais encrenca e manchas no meu currículo. Falei baixo para ninguém mais ouvir. Eu. E que eu e o Mística estávamos treinando e em um determinado momento Arriondo ficou tão feliz com nossa sintonia que me beijou na boca. Gustavo. Ah ok. Pera o espírito da sua Zanpakutou te deu um beijo na boca. Perguntou espantado, ó que vês todos os Vaizards ouvirem e ficarem confusos querendo saber. Eu. Merda, esqueci que não te contei como a chocaria apareceu, vou ter que contar para todos. Contei para todos como eu e Arriondo nos beijamos pela primeira vez e como a chocaria apareceu. Alguns me olharam como se eu fosse um doente mental e falaram coisas bem grosseiras, mas quem pode culpar eles afinal? Ichigo se ofereceu para ir ao Ecomundo, porém Gustavo preferiu ficar para proteger Karakura. Logo continuei treinando com o Mística e notei que eu mesmo estava muito focado em meditações e havia melhorado com sua Zanpakutou nos exercícios de confiança, e quase no fim de semana, fomos para a Sociedade das Almas e eu e Renji depois de discutirmos bastante e falar com voluntários encontramos com Byakuya. Renji. Muito bem, esses são todos os que temos além de mim e do oficial Ikateiru. Temos Ichigo Kurosaki, irmão do Gustavo Shiba, que também possui poderes 15, e rolou além dos poderes de Shinigami. Rukia, os oficiais Ikako e o Mística que querem testar sua força contra os Arancas, o senhor Ikateiru que quer encontrar o Arancar que o derrotou e com sorte tentar dar o troco, a oficial Ranjiko que quer provar que apesar de ter perdido o cargo de tenente e poderosa e a tenente Nanao que será nosso suporte com seus poderosos Kidous. Nesse momento minha mãe entrou na sala do capitão. Mãe, espero não ter chegado tarde para me alistar para a missão. Byakuya. Capitã Angela tem certeza? Mãe, claro, a Nan não vai cuidar de tudo enquanto eu estiver fora e assim como a tenente Nanao não quero que meu filho se arrisque enquanto eu fico presa em um escritório, fora que eu não estava com meu marido quando ele foi derrotado, que tipo de esposa eu seria se não desse apoio direto a ele agora? Além do mais o desgraçado do Jin Ishimaru não devolveu a vasilha do meu pavê de maracujá espacial. Byakuya. Eu entendo, você estará incluída. Aliás, pouco antes de se revelarem traidores, falaram muito bem desse pavê, gostaria de experimentá-lo algum dia. Mãe, sem problemas, depois que tudo isso acabar eu e meu filho faremos juntos um bem grande para todos que lutaram contra os temíveis Arancas. Com o grupo formado e todos a postos,